Naquela noite especialmente fria, quando Rodrigo estacionou seu carro em frente ao Hospital São Pedro, a fachada do prédio, que um dia fora um dos mais movimentados da região, estava suja, marcada pelo tempo e quase completamente engolida pela escuridão. As janelas estavam quebradas, as portas principais seladas por cadeados enferrujados e a entrada lateral escancarada, como se estivesse esperando sua chegada. Rodrigo era um dos enfermeiros e havia trabalhado ali por anos antes do fechamento do hospital em 1999. Ele estava ali apenas por curiosidade e também para cumprir uma promessa a um ex-colega de trabalho: verificar se os rumores de que luzes piscavam e sons ecoavam pelos corredores vazios e gelados eram reais ou apenas imaginação dos moradores vizinhos. Seu coração batia acelerado, mas ele tentava certo em ir e se convencer de que tudo não passava de superstição. Atravessando o hall principal, Rodrigo notou que tudo estava do jeito que ele se lembrava, mas tomado pela poeira, vários móveis quebrados, portas quebradas e pelo cheiro de mofo que tomava conta do prédio. O antigo relógio na parede marcava 11h45 da noite, mas os ponteiros já não se moviam mais. O som de seus sapatos ecoavam no piso de linóleo envelhecido enquanto ele caminhava até a recepção do medo. Seu primeiro destino era a ala da emergência, onde passara tantas noites exaustivas cuidando de pacientes em estado crítico e terminais. Os corredores estavam mergulhados na penumbra. A luz fraca da lua entrava pelas janelas quebradas com certa dificuldade, e o pouco que iluminava criava sombras que se moviam de forma inquietante, algo bem perturbador de se ver. Quando ele passou pela ala pediátrica, um som suave, quase imperceptível, atravessou o corredor. Parecia uma risada infantil. Rodrigo, nesse momento, se congelou todinho. Ele sabia que não havia mais nada vivo naquele lugar, apenas as boas e más memórias. O edifício estava abandonado há muitos anos. Respirando fundo, ele segue em frente, convencendo-se e fazendo questão de que o barulho viera de fora. Ao entrar na ala da emergência, um dos lugares bem pesados do complexo, o cenário era ainda mais desconcertante e amedrontador. Pranchetas espalhadas e quebradas pelo chão, alguns leitos ainda com lençóis embolados e sujos, cortinas rasgadas, balançando entre o vento levemente. Quando de repente um som agudo rasgou o ar, atravessando seus ouvidos, de um lado para outro, seguido de um bip rítmico e inconfundível, porém, não conseguia determinar sua origem. Ele olhou em direção ao antigo posto de enfermagem e viu algo que fez seu corpo estremecer. Era um monitor cardíaco que continuava piscando na escuridão, emitindo um fraco brilho esverdeado. Rodrigo acha tudo aquilo muito estranho, pois já não mais havia eletricidade naquele hospital há anos. O aparelho simplesmente não poderia estar funcionando. Então Rodrigo se aproxima, tentando encontrar uma explicação racional para aquilo que estava presenciando, e mil coisas vêm em sua mente. Talvez houvesse uma bateria reserva, mas antes que pudesse chegar até o monitor, um frio cortante percorreu sua espinha. Ele sentiu uma presença de algo que nunca havia sentido. Era como se fosse a presença de alguma entidade, ou algo do tipo. Era como se alguém estivesse parado atrás dele,
observando-o de perto. Rodrigo girou nos calcanhares, com a respiração acelerada e o coração a mil, e se deparou com um corredor vazio. Mas o silêncio era opressor e perturbador ao mesmo tempo. Assim, o monitor subitamente parou de emitir som. Coberto por um nervosismo incontrolável, ele tentou rir da própria paranoia e voltou a caminhar em direção ao antigo vestiário dos funcionários. Mas ao abrir a porta, seus olhos se arregalaram. Os armários estavam todos entreabertos, como se alguém os tivesse revirado recentemente. No chão, um jaleco branco com uma identificação que ele conhecia muito bem. Era seu próprio jaleco, então ele não o deixara ali. Lembrava-se claramente de tê-lo guardado em uma caixa quando o hospital fechou. Ao pegá-lo, sentiu um cheiro familiar. Éter misturado com suor, um cheiro que ele costumava sentir em noites longas de plantão. E então, um sussurro ecoa por entre a escuridão. Rodrigo. Seu corpo ficou paralisado. Ao ouvir seu nome, o som não veio de sua cabeça. Mas sim, o som veio do vestiário, bem ao seu lado. Rodrigo resolve sair dali o mais rápido que pode. Então ele disparou para fora do vestiário, respirando de forma descontrolada e totalmente descompassado. Ele precisava sair dali urgente. Ao passar pela enfermaria, viu algo ainda mais aterrador. Um leito, que antes estava vazio, agora tinha uma figura macabra deitada sob os lençóis. Ele sabia que não podia olhar. Algo dentro dele gritava para não olhar. Mas seus olhos, movidos por um misto de terror, fascínio e curiosidade, se voltaram para a cama. Os lençóis deslizaram lentamente, como se uma mão invisível os puxasse. E ali, deitado, estava um paciente, já desencarnado, que ele reconhecia e que se lembrou do dia do seu atendimento. Este era o Senhor Almeida, um homem que havia falecido durante um de seus plantões, após sofrer uma parada cardíaca. Mas ele não estava morto agora, que estranho, pois ele foi declarado morto. Os olhos de Sr. Almeida se abriram subitamente, pálidos, vazios e fixos em Rodrigo. A porta dos fundos bate com força, fazendo Rodrigo despertar de seu torpor. Ele correu em direção à saída, sem olhar para trás. O prédio parecia vivo, cada som amplificado, cada sombra se alongando para puxá-lo de volta para o plantão. Quando finalmente alcançou seu carro e conseguiu ligar o motor, e já partindo dali, olhou uma última vez para o hospital. Na janela do segundo andar, uma figura o observava. E em um último lampejo de terror, uma espécie de déjà vu, Rodrigo se viu vestindo o jaleco, parado lá dentro, olhando-o com um sorriso triste. Depois dessa visão, ele nunca mais voltou ao Hospital São Pedro. Mas desde aquela noite, há quem diga que se você passar pela estrada de madrugada, pode ver uma luz fraca piscando lá dentro, como se o último plantão nunca tivesse terminado.